Já começou a gravação aí? Sim. Então, vou ver se eu consigo compartilhar a tela. Pronto. Estão vendo aqui a tela, o livro, a apostila? Sim. Estão vendo a tela? Sim. Então vamos lá. O calor já foi considerado de um fluido a vibração de partículas. Até o século XIX, havia indefinições quanto ao conceito de calor. Alguns cientistas defendiam a teoria mecânica do calor, enquanto outros defendiam a teoria do calórico. Apesar de ter sido criada antes da teoria do calórico, a maior parte da teoria mecânica do calor foi desenvolvida na mesma época que esta última, e durante anos, as duas teorias foram consideradas aspectos diferentes da mesma explicação, tanto que publicações apresentavam as duas lado a lado. A teoria mecânica do calor, proposta em 1620 pelo filósofo inglês Francis Bacon, considerava o calor como vibração das partículas dos corpos. A temperatura desses corpos dependeria da velocidade do movimento de suas partículas. A teoria do calórico foi estabelecida quase 150 anos depois, em 1760, pelo químico britânico Joseph Black, que viveu de 1728 a 1799, e foi aceita até mesmo por Galileu Galilei. Segundo essa teoria, o calor, chamado calórico, seria um fluido que permearia a matéria, tanto gases e líquidos como sólidos, e que não poderia ser criado nem destruído. As partículas do calórico seriam repelidas e atraídas por outras substâncias, passando sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Entretanto, a teoria do calórico não explicava o resultado de alguns experimentos. Um ferreiro, por exemplo, aquecia um pedaço de ferro por meio de batidas fortes e frequentes, indicando que o calor seria movimentado interno, vibração, de pequeníssimas partículas que compunham o corpo de ferro. A mesma conclusão era válida para o experimento no qual dois pedaços de gelo derretiam quando atritados a temperatura abaixo do ponto de congelamento. Neste caso, se o calórico fosse um fluido, de onde teria vindo? Havia, porém, evidências de que o calor não poderia ser uma substância material. Quando duas superfícies de metal eram atritadas, produzia-se grande quantidade de calor que emanava em todas as direções, sem sinais de interrupção ou diminuição. Esse fenômeno não poderia ser explicado pela teoria mecânica do calor. Assim, enquanto alguns fenômenos poderiam ser explicados pela teoria do calórico fluido, outros só poderiam ser explicados pela teoria mecânica, vibrações de partículas. Porém, muitos estudos tratavam o conceito de calor e calórico de forma indistinta. Hoje em dia, o calor é compreendido como uma forma de energia em trânsito de um sistema de maior temperatura para um de menor temperatura. Mesmo que essas teorias não sejam mais aceitas, o estudo delas culminou no desenvolvimento da ciência e da matemática. As leis da termodinâmica, por exemplo, surgiram a partir desse estudo. Além disso, técnicas matemáticas formuladas para descrever o fluxo de calor são aplicadas até hoje em outras áreas da física. Aqui ele trouxe para a gente uma representação. Uma grande quantidade de calor é produzida durante um disparo de um canhão em razão do atrito entre as peças metálicas. O fato de esse calor ser emitido em todas as direções não era explicado pela teoria mecânica do calor. Falando nisso, número 1. Em sua opinião, qual é a teoria mais correta? A teoria do calórico ou a mecânica?
E 2. Sabendo se o calor é energia térmica em trânsito, você conseguiria explicá-lo por meio de uma das teorias citadas? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Façam essas duas questões no caderno. Vocês não precisam copiar o enunciado. Só coloquem lá, página 349, número 1, e aí responde. Quando terminar, coloca o número 2 e responde o número 2. E aí a gente já vai corrigir, tá? Então, exercício 1 e 2 da página 349. Eu vou colocar a câmera e o microfone como fechado, mas eu vou estar aqui. Então, quando vocês terminarem, vocês me mandem um ok, porque se eu deixar ele aqui aparecendo sem falar, o Skype começa a travar. Então, assim que vocês terminarem, me mandem um ok, tá bom? Tá. Terminei. Podemos corrigir? Sim. André, Gui, a gente já pode corrigir ou vocês querem que espere mais um tempinho? Eu já terminei por mim. Então vamos começar. Número 1. Em sua opinião, qual é a teoria mais correta? A do calórico ou a mecânica?
Quem concorda com a teoria calórica? Eu. E quem concorda com a mecânica? Eu. Então, a gente tem aí uma divisão entre quem concorda com uma e quem concorda com a outra. Na verdade, atualmente, nenhuma das duas é aceita como correta, tá? Então, hoje em dia, a gente fala, né, como a gente falou na aula passada, que o calor, ele é uma transmissão de partículas ali de temperatura de um composto para o outro até encontrar o equilíbrio térmico. Então, atualmente, nenhuma das duas é considerada correta, mas vocês poderiam escolher qualquer uma das duas para concordar mais ou menos, tá? Número 2. Sabendo que o calor é energia térmica em trânsito, você conseguiria explicá-lo por meio de uma das teorias citadas? Alguém colocou alguma coisa que gostaria de compartilhar? Eu coloquei que é a agitação e a movimentação das moléculas. E isso bate com a mecânica do calor. O que mais? É isso que eu tinha colocado. É isso aí. Então, a gente consegue utilizar ali a agitação das moléculas para conseguir explicar de uma maneira que fique mais fácil de conseguir entender o que é o calor. Mas, atualmente, existem diversas teorias e a gente ainda não consegue entrar em um consenso para determinar exclusivamente o que é o calor e fazer experimentos que comprovem que aquilo está certo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, vou voltar aqui ao compartilhamento da tela para a gente ir para a página 350. Deixa eu colocar aqui no carregador. Medindo a temperatura. Como já vimos, a temperatura nos indica o grau de agitação das partículas de uma substância. Se aumentarmos a temperatura de um objeto, suas partículas vibrarão mais e tenderão a se afastar uma das outras, o que provocará aumento no volume desse objeto. Com base nesse fenômeno, foram construídos os termoscópios, que indicam se o corpo está mais quente ou mais frio que o outro. Quando o termoscópio é colocado em contato com o objeto, entra em equilíbrio térmico com ele. Se, por exemplo, o volume da substância termométrica aumentar, significa que o objeto cedeu energia térmica ao termoscópio. Logo, a temperatura desse corpo era maior que a temperatura inicial do instrumento. Se o volume diminuir, significa que a temperatura do corpo era menor que a temperatura do termoscópio. Por isso, o volume da substância termométrica escolhida deve mudar consideravelmente, mesmo quando as variações de temperatura são muito pequenas. Entretanto, nem sempre é suficiente dizer que um corpo está mais quente ou mais frio que o outro. Em física, é necessário determinar a quantidade. Por isso, usamos os termômetros. Eles apresentam uma graduação chamada escala termométrica, que mostra o valor da temperatura do corpo. Aqui ele trouxe para a gente um exemplo, né, de um termômetro que é utilizado para medir temperatura corporal em graus Celsius. E aqui ele mostra para a gente o primeiro termoscópio, que ele foi utilizado, né, para analisar a temperatura por meio do deslocamento das substâncias termométricas no interior do tubo. Podemos perceber se o corpo mudou de temperatura. Então, antigamente, com o termoscópio, a gente só conseguiria saber se a temperatura mudou ou não, se ela é mais quente ou se ela é mais fria do que o líquido que estava ali dentro. E já com o termômetro, a gente consegue saber ali a graduação certinha da temperatura que aquele corpo está, tá? Sem fazer comparações. Escalas termométricas. Uma escala termométrica possui dois pontos fixos, os quais são associados valores numéricos, e o intervalo entre eles é dividido regularmente.
A escala habitualmente usada no Brasil é a Celsius, criada pelo físico e astrônomo André Celsius, de 1701 a 1744. Como pontos fixos de sua escala, Celsius escolheu o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, atribuindo-lhes valores de 0 e 100, respectivamente. Então, para quem não lembra, o ponto de fusão é o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição é o ponto ali onde vai entrar em vapor, né? Onde vai mudar para o estado gasoso. Então, o ponto de congelamento, que é o ponto de fusão, é 0, e o ponto de ebulição, que é o ponto para tornar essa substância gasosa, é 100 graus Celsius. O intervalo entre esses dois pontos fixos foi dividido em 100 partes iguais. Com essa escala, medimos temperaturas em graus Celsius. A temperatura do nosso corpo, por exemplo, é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Uma escala bastante usada em outros países, como os Estados Unidos, é a Fahrenheit, proposta pelo físico alemão Daniel Fahrenheit, de 1686 a 1736. Nessa escala, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água tomam os valores de 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, respectivamente. Então, aqui nesse caso, o ponto de fusão do gelo, que é o ponto de congelamento, vai ser adotado o valor 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição, que é a passagem para o estado gasoso, vai ser de 212 graus Fahrenheit. O intervalo entre esses dois pontos é de 180 partes iguais. Ao usar essa escala para medir a temperatura do nosso corpo, encontramos um valor de aproximadamente 98 graus Fahrenheit. Então, seria o equivalente a dizer que, em graus Celsius, a nossa temperatura corpórea é de 36,5 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, que é a escala utilizada nos Estados Unidos, seria dizer que é 98 graus Fahrenheit. William Thomson, 1824 a 1907, físico conhecido como George Kelvin, inventou a escala Kelvin, cujo ponto fixo é um dos limites da física, o zero absoluto. Todas as tentativas de alcançar o zero absoluto, aproximadamente menos 273 graus Celsius, foram frustradas, embora seja possível atingir valores próximos a ele. Essa temperatura seria atingida por um sistema quando não houvesse agitação de suas partículas, ou seja, não houvesse energia térmica. Nessa escala, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água valem 273 Kelvin e 373 Kelvin, respectivamente. O Sistema Internacional adota Kelvin K como unidade de medida para a temperatura. O valor de temperatura pode ser transformado de uma escala para outra. Como vimos, a temperatura de um corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius, 98 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit e 310 Kelvin na escala Kelvin. Aqui ele mostrou pra gente os termômetros, a comparação entre as escalas, tá? Então, quando eu tenho aqui, TC, seria a temperatura em Celsius. Quando eu tenho 20 graus Celsius, eu tenho 68 graus Fahrenheit e 293 Kelvin. Percebam que quando eu falo Kelvin, eu não falo grau Kelvin. O Kelvin, ele é a unidade internacional do sistema SI, então a gente não fala como grau, a gente fala só Kelvin mesmo, tá? Então, aqui ele trouxe essa comparação pra gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por enquanto? Não. Vou pedir para vocês pegarem um marca-texto e grifarem aqui comigo, ó. Vocês vão grifar ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Aqui na página 350, no finalzinho da página 350, ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição da água. E vocês vão grifar aqui, ó, 0 e 100, respectivamente.
coisa, vocês vão grifar aqui na página 351. Ponto de fusão do gelo de ebulição da água, valores de 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, respectivamente. Então, grifa tudo aqui, ó. E por fim, a escala Kelvin, a mesma coisa, ponto de fusão do gelo e de ebulição da água, só que nesse caso valem 273 Kelvin e 373 Kelvin, respectivamente. Então, agora nós vamos fazer os exercícios da página 351. Número 1. Se você fosse criar uma escala termométrica, quais procedimentos realizaria? Explique sua resposta. Então, percebam aí que nas 3 escalas que nós temos, eles utilizam 2 fatores de referência. Então, para vocês criarem uma escala, o que vocês precisam ter? Tá? 2. Assinale verdadeiro F ou V, ou falso F. Aí vocês vão analisar, vão colocar aí quais são verdadeiras e quais são falsas. Eu quero que vocês justifiquem as falsas. Então, coloquem aí do ladinho por que aquela que vocês acham que é falsa. E na 3, vocês vão completar as lacunas, né? Completar a frase. Então, vou deixar aí um tempinho para vocês fazerem. Assim que vocês forem terminando também, me mandem um ok aqui para a gente corrigir, tá?
Terminei. Podemos começar, então? Sim. Vamos lá. Se você fosse criar uma escala termométrica, quais procedimentos realizaria? Explique sua resposta. O que vocês colocaram? Eu coloquei que eu criaria uma escala chamada Bose. Eu não sei, eu só tirei de qualquer lugar mesmo. E aí ela seria baseada no Celsius e você multiplicaria por 2. Aí eu coloquei o exemplo que se você fizesse, por exemplo, queria se converter 35 graus Celsius em 12, você tinha que multiplicar por 2. Ia ficar 70 graus 12. Ótimo. Quem mais criou sua própria escala? Josué está digitando. O que você colocou, Gabriel? Rapidinho. Eu ia pegar o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água e multiplicar por 1,75 para criar o TG. Ótimo. Então, ó, o que a gente precisa ter para criar a nossa escala? A gente pode fazer as multiplicações, utilizar uma escala como base, fazer as multiplicações que a gente quiser inventar, porque até então é uma escala fictícia nossa. Mas o que a gente precisa ter pelo menos determinado para todo mundo conseguir utilizar a nossa escala? Pontos de fusão e ponto de ebulição da água, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar uma escala Porto, onde eu tenho ponto de ebulição da água equivalendo a 300 graus Porto e o ponto de fusão equivalente a 200 graus Porto. E aí eu consigo fazer as contas baseado nessa comparação entre as escalas. Tudo bem com essa pergunta? Sim. Sim. Vamos então para número 2. Assinale verdadeiro ou falso. Primeira, no Brasil, uma escala termométrica muito utilizada é o Fahrenheit. Verdadeiro ou falso? Falso, é Celsius. Graus Celsius. Isso, falso. O que está errado aí? Pode grifar embaixo Fahrenheit e substituir por Celsius. Então, a primeira é falsa. Segunda, a escala Kelvin é muito importante, porém não está no SI. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela tá no SI. Falso. Falso. Ela é a unidade do SI, então ela é a unidade do sistema internacional, então também é falso. Terceiro, a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais e seus pontos fixos são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então a terceira é verdadeira. E por último, a escala Kelvin possui como ponto fixo zero absoluto uma temperatura que não conseguimos atingir. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, o Josué colocou aqui em relação à pergunta número 1 que ele iria criar um nome de temperatura Downing, cuja temperatura seria
respondida com a conta de 1,12 vezes 100 graus Celsius. Então, seria ali uma comparação entre a escala que ele criou e a Kelvin. A Kelvin não, perdão, a Celsius. E a última aqui da 2 é verdadeira também. Então, a escala Kelvin é aquela que atinge no ponto absoluto. Então, na 2, a ordem seria FFVV. As duas primeiras são falsas, as duas últimas são verdadeiras. 3. Complete a frase. A escala Celsius tem como ponto fixos qual número? Zero. Zero. Celsius e 100 graus. 0. 0 e 100 graus Celsius. E é dividida em quantas partes? 100. 2. 100. Em 100 partes a escala Celsius é dividida. Esses pontos na escala Fahrenheit equivalem a 32. 32 e 212. isso, a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin tem somente um ponto fixo, que é o 0, 273. Absoluto. o 0 absoluto ou 0 Kelvin. Então, eu vou colocar aqui no chat a ordem. Então, a nossa frase fica assim. A escala Celsius tem como pontos fixos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius e é dividida em 100 partes. Esses pontos na escala Fahrenheit equivalem a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin tem somente um ponto fixo, que é o 0 absoluto ou o 0 Kelvin. Esses valores que ele dá para a gente de 273 e 373 são os pontos de fusão e ebulição da água, tá? Mas no caso da escala Kelvin, a gente tem apenas um ponto como princípio, que é o 0 absoluto. Agora, eu vou pedir para vocês escreverem aí uma pergunta extra. Essa aqui é a pergunta. O que significa o 0 absoluto? O que significa dizer 0 absoluto? Então, copiem essa pergunta no caderno, respondam e a gente já vai falar a resposta. Terminei. Pronto. Então, vamos lá. O que é o 0 absoluto? Quando a gente fala 0 absoluto, a gente está dizendo o quê? Menos 273 graus.
Menos 273 graus o quê? Fahrenheit, Celsius? Celsius. Celsius. Quando a gente está falando de zero absoluto, significa dizer que é a temperatura limite, né, da escala Celsius, da escala Kelvin, perdão, que equivale a menos 273 graus Celsius e que permite falar que as moléculas estariam imóveis. Então, a gente não tem ali a agitação das moléculas, que é o que caracteriza a temperatura. Então, o zero absoluto é quando as partículas das moléculas estão imóveis e equivale a menos 273 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então, hoje a gente começou a ver aí sobre a conversão das escalas, né? Aprender um pouquinho mais sobre as escalas. Na quinta-feira, a gente vai fazer o mão na massa, que é criar a nossa própria escala e comparar um com o outro. E também nós vamos fazer alguns exercícios de conversão de temperatura. Então, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. E aí, na quinta-feira, a gente continua falando sobre esse assunto, fazendo mais alguns exercícios na prática de conversão de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tudo bem? Sim. Então, eu vou Sim. encerrar aqui a nossa gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida que surja depois, vocês podem me mandar mensagem no binóculo ou então pelo chat do Schools também, tá? E aí a gente se vê aqui na quinta-feira. Sim. Então, tchau e Ok. até quinta. Tenha um bom finalzinho de aula e de dia aí para vocês. Tchau.